Olá, meus irmãos, bom dia. Vou deixar um versículo da palavra de Deus nessa manhã, que se encontra em Isaías, capítulo 53, que diz assim, ó: Quem creu em nossa pregação e quem foi levado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e com raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-nos para nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. De dores que sabe o que padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizeram caso algum. Não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Irmãos, Jesus sofreu, né? Então aqui ele fala, e quem deu crédito na nossa pregação, né? Muitos não deram, né, irmãos, o crédito na pregação. Mas ele foi insultado, humilhado, né? Tudo pelas nossas transgressões, né? Aqui nesse quadrinho verde dessa Bíblia azul, fala assim, ó: uma doença incurável neste mundo, que é o pecado, né? Só Jesus pode curar essa doença. Neste mundo, todos os homens estão doentes. A doença é hereditária, que é uma doença que todo mundo tem, né? Que sim, só Jesus pode curar. Nenhum médico pode ajudar. Leva com certeza à morte eterna. Um médico que nunca falha, que é Jesus, né? Ele é onisciente e conhece qualquer doença. Ele conhece, né? E compassivo, pode ser consultado a qualquer hora. Seu método de cura certamente tomou sobre si as nossas enfermidades. O Senhor fez cair sobre si a iniquidade de todos. Este tratamento ajuda a todos sem exceção. Através de sua pisadura fomos sarados. O que é este médico? Exige dos doentes fé, exige muita fé. E a letra B, reconhecimento, tem que reconhecer, né, dos pecados, tem que reconhecer que ele está em pecado e reconhecer Jesus, né, tem que reconhecer que ele está em pecado, porque tem pessoas que estão em pecado, mas não reconhecem, né, confissão dos pecados, tem que confessar os pecados. Tem outro quadrinho do lado de cá, deixa eu ver aqui. O Cordeiro carregou nossa culpa. Através de suas pisaduras fomos sarados, porque ele foi, né, morto, bateram nele, judiou dele, então tudo isso aí nós fomos sarados por causa dele, né?
e libertou nós da maldição. Tomou sobre si o nosso pecado. Seu sacrifício é suficiente eterno. A todos que ele concede perdão. Ele consumou a obra da purificação dos pecados. Então, todo aquele que crê nele, ele perdoa, né, os pecados. E aqui também no 53, versículo 6, diz assim, ó: foram colocados sobre Cristo, sobre Cristo, mas está lá em 1 Pedro 2, 24, Isaías 53, 6, né? Que foram aniquilados através do sangue de Cristo. Foram afastados de nós. Foram fortalmente perdoados. Deus os lançou para trás de si, foram lançados nas profundezas do mar. Foram esquecidos para sempre. Os pecados né? Porque depois, quando você já conhece Jesus, né? E você já está seguindo ele, você passou pelas águas, os pecados foi jogado, né, no mar do esquecimento, né? Porque muitas das vezes as pessoas na igreja, nos caminhos de Deus, mas fica lembrando do que ele fez para trás. Não importa o que fez para trás, ficou. Agora tem que permanecer na obediência, né? Não pecando mais, porque a partir do momento que você aceitou Jesus, Jesus perdoou os seus pecados. Não adianta você mais ficar lembrando, não precisa lembrar mais dos pecados que cometeu, né? Porque foi jogado no mar do esquecimento, né? Aí aqui diz assim, ó, aqui ainda é do 53. Isaías disse que Jesus iria ver o fruto do seu trabalho. Penso este fruto se manifestou em pessoas individuais, como o ladrão na cruz, em muitas pessoas, como no dia do Pentecoste, Atos 2, nas miríades de pessoas entre Pentecostes e ao arrebatamento, as primícias de Israel, o número incontáveis da grande tribulação, as nações durante o milênio. Aí tem esse aqui, Jesus viu o fruto do penoso trabalho de sua alma. Ele viu os muitos que virão do Oriente, do Ocidente. Ele viu a grande multidão dos salvos. Ele viu primeiro a igreja e depois a multidão de Apocalipse 7, muitos outros que ainda serão ganhos. Os salvos pelo penoso trabalho de sua alma estão assentados. Isso é, descansam, estão em comunhão mesmo. Os patriarcas. Então entrem bem-aventurança. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui é assim, que Deus está explicando tudo, né? Que Deus morreu pelos nossos pecados. Aí ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O pecado do homem é uma doença, né? Tanto faz do homem como da mulher. E esse pecado é só Jesus, essa doença só Jesus pode curar, né? E muitas pessoas, muitas denominações pregam
e falam daqueles que estão doentes, daqueles que ficam doentes, eles falam que Deus levou a enfermidade sobre si e que as pessoas ficam doentes, que as pessoas ficam isso, que aquilo outro. Mas a enfermidade que Deus levou sobre ele é os nossos pecados, né? É os nossos pecados que ele levou, porque o pecado é uma doença, né? Então ele levou os nossos pecados sobre ele, levou tudo nas costas, né? Por causa de, para nós ter essa paz que nós temos hoje, né? Para nós ter a salvação. Então, eles se confundem com essa parte, né? E Jesus, ele sofreu por nós, mas ele não abriu a sua boca, né? De maneira nenhuma, ele morreu como um cordeiro, né? Ali pelos nossos pecados. Então, os nossos pecados já foi, né, sobre Jesus. Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. O que nós não possamos mais é continuar pecando, né? Aí nós temos que pedir o perdão. Por isso existe o perdão, né? Tem que nós pedir o perdão para Jesus. Mas não se você chama iniquidade, né? Que a pessoa faz hoje, aí fala, eu vou orar a Deus, Deus vai me perdoar, e amanhã faz de novo. Então, aí já não é pecado, é iniquidade do crente, né? Então aí nós precisamos pedir perdão para Deus e ser obediente e não fazer mais. Se você sentiu que aquilo ali foi pecado, você pede o perdão e não faz mais, né? Então é assim, que Deus, ele perdoa, ele é maravilhoso. Jesus perdoa os nossos pecados, né? Amém? Mais uma palavra de Deus, né? Que Deus abençoe nesse dia. Até o próximo vídeo. Tchau!